Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O mais suave dos hinos entoe o povo de Deus, pois eis que hoje uma virgem subiu à glória dos céus. No exílio ainda na terra, já se entregava ao louvor, agora junta-se aos santos nos mesmos hinos de amor. A frágil carne domando, rosa entre espinhos floriu, calcando as pompas do mundo, do Cristo os passos seguiu. As suas preces ouvindo, Jesus nos dê sua mão, sempre a guiar nossos passos para a celeste mansão. Ao Pai e ao Espírito unido, nós te adoramos, Jesus. Caminho estreito e seguro, que a vida eterna conduz. O Senhor fará justiça para os pobres. Ó Senhor, por que ficais assim tão longe, e no tempo da aflição vos escondeis? Enquanto o pecador se ensoberbece, o pobre sofre e cai no laço do malvado. O ímpio se gloria em seus excessos, blasfema o avarento e vos despreza. Em seu orgulho ele diz: não há castigo. Deus não existe, é isto mesmo que ele pensa. Prospera a sua vida em todo o tempo. Vossos juízos estão longe de sua mente. Ele vive desprezando seus rivais. No seu íntimo ele pensa: estou seguro, nunca jamais me atingirá desgraça alguma. Só a maldade e violência em sua boca, em sua língua só mentira e falsidade.
arma emboscadas nas saídas das aldeias, mata inocentes em lugares escondidos. Com seus olhos ele espreita o indefeso, como um leão que se esconde atrás da moita. Assalta o homem infeliz para prendê-lo, agarra o pobre e o arrasta em sua rede. Ele se curva, põe-se rente sobre o chão, e o indefeso tomba e cai em suas garras. Pensa consigo, o Senhor se esquece dele, esconde o rosto e já não vê o que se passa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fará justiça para os pobres. Vós, Senhor, vedes a dor e o sofrimento. Levantai-vos, ó Senhor, erguei a mão. Não esqueçais os vossos pobres para sempre. Porque o ímpio vos despreza desse modo. Porque diz no coração, Deus não castiga. Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento. Vós olhais e tomais tudo em vossa mão. A vós o pobre se abandona confiante. Sois dos órfãos vigilante e protetor. Quebrai o braço do injusto e do malvado. Castigai sua malícia e desfaceia. Deus é rei durante os séculos eternos. Desapareçam desta terra os malfeitores. Escutastes os desejos dos pequenos, seu coração fortalecestes e o ouvistes. Para que os órfãos e oprimidos deste mundo tenham em vós o defensor de seus direitos, e o homem terreno nunca mais cause terror. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Vós, Senhor, vedes a dor e o sofrimento. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo. Senhor, salvai-nos, já não há um homem bom. Não há mais fidelidade em meio aos homens. Cada um só diz mentiras a seu próximo, com língua falsa e coração enganador. Senhor, calai todas as bocas mentirosas e a língua dos que falam com soberba, dos que dizem nossa língua é nossa força, nossos lábios são por nós quem nos domina. Por causa da aflição dos pequeninos, do clamor dos infelizes e dos pobres, agora mesmo me erguerei, diz o Senhor, e darei a salvação aos que a desejam. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata totalmente depurada, 7 vezes depurada pelo fogo. Vós, porém, ó Senhor Deus, nos guardareis, para sempre nos livrando desta raça. Em toda parte os malvados andam soltos, porque se exalta entre os homens a baixeza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo. Deus dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação,
a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: Se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento, e não pecadores como os pagãos. Sabendo que ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Mas, se buscando a nossa justificação em Cristo, continuamos em nossos pecados como antes, não estaria Cristo, então, ao serviço do pecado? De modo algum. Na verdade, se eu reconstruo o que destruí, então sim eu me torno transgressor. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Eu não desprezo a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. Ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Diante de vossos olhos não foi acaso representado, como que ao vivo, Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar pela carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação? Como Abraão creu em Deus, e isto lhe valeu ser declarado justo, ficam, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados como o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito no livro da lei. Pela lei ninguém se justifica perante Deus. Isto é evidente porque o justo vive da fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Nenhum ser se torna justo pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo, a fim de nos tornarmos justificados pela fé, não pela prática da lei. Se pela lei vem a justiça, então em vão morreu o Cristo. Nós também cremos em Cristo, a fim de nos tornarmos justificados pela fé,
não pela prática da lei. Dos Diálogos de São Gregório Magno, Papa. Escolástica, irmã de São Bento, consagrada ao Senhor Onipotente desde a infância, costumava visitar o irmão uma vez por ano. O homem de Deus descia e vinha encontrar-se com ela numa propriedade do mosteiro não muito longe da porta. Certo dia veio ela como de costume e seu venerável irmão, com alguns discípulos, foi ao seu encontro. Passaram o dia inteiro a louvar a Deus e em santas conversas, de tal modo que já se aproximava as trevas da noite, quando sentaram-se à mesa para tomar a refeição. Como durante as santas conversas o tempo foi passando, a santa monja rogou-lhe: peço-te, irmão, que não me deixes esta noite, para podermos continuar falando até de manhã sobre as alegrias da vida celeste. Ao que ele respondeu-lhe: que dizes tu, irmã? De modo algum posso passar a noite fora da minha cela. A santa monja, ao ouvir a recusa do irmão, pôs sobre a mesa as mãos com os dedos entrelaçados e inclinou a cabeça sobre as mãos para suplicar ao Senhor Onipotente. Quando levantou a cabeça, rebentou uma grande tempestade, com tão fortes relâmpagos, trovões e aguaceiro, que nem o venerável Bento, nem os irmãos que haviam vindo em sua companhia puderam pôr um pé fora da porta do lugar onde estavam. Então o homem de Deus, vendo que não podia regressar ao mosteiro, começou a lamentar-se, dizendo: que Deus Onipotente te perdoe, irmã. Que foi que fizeste? Ela respondeu: eu te pedi e não quiseste me atender. Roguei ao meu Deus e ele me ouviu. Agora, pois, se puderes, vai-te embora. Despede-te de mim e volta para o mosteiro. E Bento, que não quisera ficar ali espontaneamente, teve que ficar contra a vontade. Assim, passaram a noite toda acordados, animando-se um ao outro com santas conversas sobre a vida espiritual. Não nos admiremos que a santa monja tenha tido mais poder do que ele. Se, na verdade, como diz São João, Deus é amor, com justíssima razão, teve mais poder aquela que mais amou. 3 dias depois, estando o homem de Deus na cela, levantou os olhos para o alto e viu a alma de sua irmã liberta do corpo, em forma de pomba, penetrar no interior da morada celeste. Cheio de júbilo por tão grande glória que lhe havia sido concedida, deu graças a Deus Onipotente com hinos e cânticos de louvor. Enviou 2 irmãos a fim de trazerem o corpo para o mosteiro, onde foi depositado no túmulo que ele mesmo preparara para si. E assim, nem o túmulo separou aqueles que sempre tinham estado unidos em Deus. Como rogasse a santa monja ao Senhor, que não deixasse seu irmão se retirar, obteve mais do seu Senhor do coração, do que pedira, porque ela mais amou. Vinde e vede como é bom, como é suave, os irmãos viverem juntos bem unidos. Obteve mais do seu Senhor do coração, do que pedira, porque ela mais amou. Oremos. Celebrando a festa de Santa Escolástica, nós vos pedimos, ó Deus, a graça de imitá-la, servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com os sinais do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.